Olá a todos vocês, quem vos fala é o professor Sebastião e hoje vou falar sobre a terceira e quarta semana do PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Então nós estamos aqui na semana 3, a semana 3 corresponde à página 172 e vamos falar sobre o tema principais diferenças entre as constituições de 1891 e a Constituição Imperial de 1824. Bom, vamos começar aqui. A Constituição Brasileira de 1824 foi outorgada, foi imposta por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. A primeira Carta Magna Brasileira garantia unidade territorial, instituía a divisão do governo em 4 poderes e estabelecia o voto censitário. Quais são esses 4 poderes? Legislativo, executivo, judiciário e o moderador pertencente ao imperador, exclusivo dele. E voto ligado à renda do cidadão, então voto censitário, né? Foi elaborado por um grupo reduzido devido às desavenças entre o imperador e a Assembleia Nacional Constituinte. Após a proclamação da independência, né? Então nós temos aqui após a proclamação da independência, Dom Pedro I como imperador do Brasil, né? Então nós vamos ter o quê? O país precisava organizar sua estrutura política e administrativa. Já a Constituição de 1891 foi a primeira Constituição do Brasil da era da República. Teve como características a instituição do regime republicano, presidencialista e a separação entre Estado e Igreja. Ou seja, era o fim do padroado. Tá? O Brasil passava por um momento de transição do regime monárquico para o regime republicano, ou seja, vai parar de pagar o salário aí dos padres, né? Quem pagava era o imperador, o salário deles. Desta maneira, e o Estado vai se tornar leigo, né? Ou seja, vai começar a separar, vai começar ao início, né? Separar o Estado da religião. Então, o Brasil passava por um momento de transição do regime monárquico republicano e, dessa maneira, o governo precisava mudar a Carta Magna, que regia desde 1824, e criar uma Constituição que ajustasse a nova realidade. Então, foi escolhida uma Assembleia Legislativa que elaborou a Constituição em 3 meses. Na verdade, grande parte dessa redação ficou por cargo dos juristas que foram Rui Barbosa e Prudente Moraes. Né? No caso, Prudente Moraes aí vai ser presidente do Brasil, né? Mais para frente. A nova Constituição se inspirou, entre outros, a Carta Magna dos Estados Unidos, tendo como eixo a federalização dos estados e a descentralização do poder. Inclusive, o nome do novo país recebeu influência americana, pois foi denominado Estados Unidos do Brasil. Em 24 de fevereiro de 1891, foi aprovada e promulgada a nova Constituição no Brasil, e essa seria alterada em 1926 e revogada 4 anos mais tarde por causa da Revolução de 1930. Então, nós estamos vendo aí várias constituições no Brasil. Ela vai sofrer várias adequações, adaptações, né, no decorrer do tempo. Vamos, então, à apresentação, que é um texto aqui pequeno. A maior diferença entre a Constituição de 1891 e a Constituição de 1824 era a laicidade, ou seja, o Estado e a Igreja estavam separados oficialmente. Né? Então, o Estado laico. E o Brasil passou a não ter religião oficial. Também... Então, vamos marcar aqui esse parágrafo para poder diferenciar depois, né? Também ampliação do direito ao voto, apesar de ainda não muito limitado, agora haveria maior participação política, porque a relação entre voto e renda havia sido rompida. Então não votava quem tinha uma renda a mais, né? O voto deixa de ser censitário. A Constituição outorgada em 25 de março de 1824 foi marcada por forte centralismo administrativo e político, tendo em vista a figura do poder moderador. Então, nós temos a centralização administrativa nesse período. Já a Constituição de 1891 estruturou o federalismo brasileiro segundo o modelo norte-americano e ajustou um sistema jurídico constitucional estrangeiro, uma realidade completamente diversa. Daí, resultou em uma Constituição escrita que não pode, uma Constituição escrita não pode reproduzir, como não reproduziu a Constituição Real do país. O Brasil passava por um momento de transição do regime monárquico para o republicano. Dessa maneira, o governo precisava mudar a Carta Magna que regia o país desde 1824 e criar uma Constituição que ajustasse a nova realidade.
foi escolhida uma Assembleia Legislativa que elaborou a Constituição em 3 meses. Na verdade, grande parte da redação ficou a cargo de Ulisses Rui Barbosa e Prudente de Moraes, como nós lemos acima no texto. A nova Constituição inspirou, dentre outras cartas magnas dos Estados Unidos, tendo como eixo a federação dos estados e a descentralização do poder. Inclusive, o nome do novo país recebeu influência norte-americana, que foram os Estados Unidos do Brasil. Em 24 de fevereiro de 1891, foi aprovada e promulgada a nova Constituição do Brasil. Esta seria alterada em 1926 e revogada 4 anos mais tarde, por causa da Revolução de 1930. Então, eu repeti um pouquinho aqui o texto aqui no final que havia lido para vocês. Né? Vamos à atividade. Atividade 1. Por meio da Constituição de 1824, foi instituído o poder moderador. Entre as características desse poder estava o quê? Vamos lá. A. Nomear apenas membros do Poder Judiciário. B. Nomear e destituir o Poder Executivo, os ministros do Poder Executivo. C. Não interferir na composição e na dissolução da Câmara dos Deputados. D. Garantir a autonomia dos poderes. E E. Interferir em nenhuma das esferas legislativas do poder. Qual que vocês acham? Hein, galera? Vejam aí e marquem a resposta correta. A número 2 da FUVEST. Segundo o sistema eleitoral adotado pelo Império, né? Então vamos ler novamente. Segundo o sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro, estabelecia o voto censitário. Essa afirmação significa que o surgimento era indireto, o sufrágio era indireto em relação, no que se referia às eleições gerais. Para ser eleitor é necessário determinada renda anual. As eleições eram efetuadas em 2 turnos sucessivos. O voto não era exclusivo dos analfabetos e as mulheres, não era extensivo, né, aos analfabetos e as mulheres. E por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento geral da população. Qual que vocês acham que é a resposta correta para essa questão? Então, vocês vão marcar aí a resposta correta para esta questão. Terceira questão. Então, estamos na página 174. Vamos à terceira questão. A terceira questão fala o seguinte. Vamos lá. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil elaborou uma nova Constituição que foi promulgada no dia... construir a melhor etapa de sua história no Recanto da Mata, com o bairro mais valor... Perdão, entrou um áudio aqui, um vídeo aqui. Eu vou tirar esse áudio aqui. Aguarde então, só um pouquinho, que eu vou tirar esse áudio aqui, tá? Que está atrapalhando, né, a nossa aula aqui. Bom, então vamos continuar. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil elaborou uma nova Constituição que foi promulgada dia 24 de fevereiro de 1891. Marque a alternativa correta sobre esse momento histórico do Brasil. A Constituição de 1891 decretou a soberania da Igreja Católica no Brasil, ficando o Estado submisso às ordens papais. B. Essa Constituição decretou uma política reformista que contribuiu para o fim do coronelismo e dos latifundiários no Brasil. C. Essa nova Constituição adotou uma forma de governo presidencialista, garantindo às antigas províncias mais autonomia política. D. A nova Constituição adotou o presidencialismo como forma de governo, mas não possibilitou mais autonomia política para os estados, que se afundaram em revoltas contra a República. Então, vocês vão marcar aí, né, a questão que vocês acham aí mais pertinentes a esse questionamento, ok? Então, vamos lá. 4. Marque a alternativa que contenha... Então, vocês vão marcar a alternativa aí na 4, que contém algumas das mudanças provocadas pela Constituição de 1891. 1891. O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes, né? Então, nós vamos ver que o Estado brasileiro tem 3 poderes independentes, que são Executivo, Legislativo e Judiciário. Além disso, eliminou o voto censitário,
homens e mulheres a partir de 21 anos poderiam votar, porém analfabetos e mulheres continuavam sem os direitos do voto. B. O Estado brasileiro passou a ter 3 poderes independentes, que são executivo, legislativo e judiciário. O voto censitário permaneceu para os eleitores e as mulheres passaram a ter o direito de voto. C. O regime político passou a ser presidencialista e a maioria da população passou a ter acesso ao voto livre e secreto. O Estado adotou o regime dividido em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E D. Excetuando as mulheres, o restante da população com idade acima de 21 anos poderia votar. A Igreja passou a ter maior controle sobre os patrimônios públicos e sobre o Estado. O povo passou o voto passou a ser secreto. Qual que é a melhor resposta que vocês acham para essa questão? Então, vocês vão marcar aí a melhor resposta, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a semana 4. Então, nós estamos falando 2 semanas ao mesmo tempo, movimento absolutista e movimento republicano sobre a sociedade brasileira. Então, nós vamos à apresentação aqui. A aprovação da Lei Áurea foi uma conquista popular, fruto do crescimento que o movimento abolicionista teve na segunda metade do século XIX. O movimento abolicionista cresceu de maneira notável a partir da década de 1870. E nesse período, uma série de associações abolicionistas surgiu em diferentes partes do país. A ação desses grupos era diversa, e o crescimento do debate abolicionista alcançou a política, apesar da grande resistência existente contra a abolição. Entre as personagens de destaque que atuaram pelo fim da escravidão no Brasil estão André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves, entre outros. O crescimento da causa abolicionista fez a criação de associações desse cunho disparar em 1878 e 1885, e assim surgiram 227 sociedades abolicionistas. Esses grupos pró-abolição organizaram conferências, comícios na rua, distribuíram panfletos, publicaram artigos em jornais e também ajudavam na resistência, organizando rotas de fuga para escravos, abrigando-os, incentivando-os a fugirem e etc. Os escravos que fugiram muitas vezes mudavam-se para cidades e misturavam-se à multidão de negros libertos e escravizados que já habitavam esses locais. Outros, por sua vez, preferiam mudar-se para os quilombos, redutos que abrigavam escravizados fugidos. No final do século XIX, surgiram quilombos em diferentes partes do Brasil, sobretudo ao redor das cidades como Rio de Janeiro. Já o movimento republicano, que ocorre por 4 anos, né, podendo ser renovado por mais 4 anos, desde que o administrador eleito seja novamente aprovado por voto popular, faz como características a defesa do patrimônio público, a participação dos cidadãos na definição de novas políticas e a utilização de funcionários governamentais, o regime de cobrança de impostos, a escolha de representantes por voto popular e a descentralização do poder, dividido entre executivo, legislativo e judiciário. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a questão do processo, né, de organização da sociedade civil rumo o quê? Ao movimento abolicionista que vai culminar com o decreto assinado em 1888 pela princesa Isabel, que foi a Lei Áurea. Então, nós vamos ver essas mudanças, as mudanças que virão depois com a República e as transformações na sociedade. Então, é isso que nós estamos vendo. Continuando a leitura. O período republicano é dividido em 5 fases. República Velha, que vai de 1889 a 1930, Era Vargas, de 1930 a 1945, República Populista, de 1845 a 64, Ditadura Militar, de 1864 a 1985, a República Nova, que é a República atual, a Nova República, de 1985 aos dias atuais. Foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que em 1827 a 1892, quem proclamou a República no Brasil. Em 1889 e em 1891 foi proclamada a primeira Constituição da era republicana. Então, aí passa
um resumo, né, da história do Brasil, dividido em fases, né, em períodos aí da República, e lembrando o 15 de novembro, aí, proclamado, né, a República pelo Marechal aí, Deodoro da Fonseca. Então, vou marcar aqui para ficar mais fácil a leitura. Vamos lá. Até 1850, as terras eram transferidas por doações aos proprietários e dos proprietários aos parentes. A lei de terra estabelecia que as posses deveriam ser legalizadas e só poderiam ser transferidos por meio de contratos de compra e venda. Lembra da lei de terra que nós falamos, lá de 1850? O que não era simples nem barato. Tais exigências visavam dificultar o acesso à propriedade da terra, induzindo o trabalhador livre imigrante a necessariamente pregar-se num latifúndio, ou seja, forçava o trabalhador, né, a, né, ser assalariado dentro de um latifúndio. Na prática, a lei impediu o surgimento dos pequenos proprietários e garantia a oferta da mão de obra livre à aristocracia, reafirmando o poder da grande propriedade, situação que permanece até hoje na nossa estrutura agrária, ou seja, força o barateamento da mão de obra, né? E aí o que acontece? A concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. É o agronegócio. Com relação à imigração, ou seja, pouco se mudou no Brasil, pelo que está falando aqui o texto. Em 1847, tentou-se implementar um novo sistema de trabalho, a parceria. Nesse esquema, tanto os custos como o transporte do imigrante da Europa para o Brasil, como as despesas com a fixação e a sobrevivência de famílias nas fazendas, correu por conta do fazendeiro, que constituíam uma dívida dos imigrantes. Então, eles acabavam ficando presos ali naquele latifúndio, porque a dívida só ia aumentando, e era difícil, quase impossível, deles pagarem essas dívidas. Segundo as leis da época, as famílias não podiam abandonar a fazenda enquanto não saudassem tais dívidas. Como o ganho dos parceiros obtido na exploração do café nunca era suficiente para pagá-las, permaneciam cativos na fazenda, quase como escravos brancos. Esse sistema não atraiu mais mais imigrantes, e fracassou. No começo da década de 1880, com o aumento das pressões contra a escravidão, criou-se um novo sistema, que é o colonato. E aí, no colonato, os gastos com os transportes das mais despesas não constituíam dívida da família do imigrante, e o sistema de remuneração era misto, composto por uma parte dos ganhos com a venda do café, como na parceria, e por um salário fixo anual. Além disso, as famílias podiam produzir parte dos gêneros de subsistência, consumir e vendiam o excedente em mercados próximos. Esse sistema, um pouco mais vantajoso aos imigrantes, possibilitou a transição de trabalho livre na agricultura brasileira. Então, quer dizer, menos exploração por parte do latifundiário. E aí a gente tem que pensar nos dias atuais. Será que existe ainda trabalho escravo ou análogo à escravidão no Brasil? A gente tem que pensar em tudo isso nos dias de hoje, né? O período que vai de 1889 e 1930 também é chamado de República Oligárquica, destacado pela alternante poder entre os líderes do setor agrário na chamada política café com leite. A Revolução de 1930 marca o fim desse período e inaugura a chamada Era Vargas, que vai até 1945. Após 1850, o fim da escravidão tornou-se inevitável, e a partir de então a aristocracia latifundiária brasileira, com mórbido pragmatismo, né, procurou prolongar ao máximo a vigência do sistema para poder explorar o trabalho dos escravos restantes até a morte. Tratou-se de antecipar os riscos de adoção do trabalho livre, aprovado pela Lei de Terras de 1850, e finalmente adotou medidas de apoio à imigração. Então nós vamos o quê? As atividades da página 177. Vamos ao primeiro texto aí, que é um texto do Enem, né? Então, vamos a esse texto. 2015, texto 1. Em todo o país, a lei de 3 de maio de 1888 libertou poucos escravos em relação à população de cor. A maioria havia conquistado a alforria antes de 1888 por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou em uma das sociedades constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Então,
Então, do Albuquerque, esse texto, né? O Jogo da Dissimulação. E o texto 2 aqui, que é do Chalub, né? Visões da Liberdade. Nos textos, nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro tornou-se mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiram muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos, livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Então, agora, nós vamos às questões aí propostas, né? Letra A variedade de estratégia de resistência do capital. Sobre o fim da escravidão no Brasil, elementos destacados no texto 1, que completa os argumentos apresentados no texto 2, é o ou a variedade de estratégia de resistência dos cativos, o controle jurídico exercido pelos proprietários, inovação social representada pela lei, a ineficiência prática da libertação ou significado político da abolição. Veja aí qual a melhor resposta aí para vocês, né? Nessa questão. Façam aí a pesquisa de vocês. 2. A resistência à escravidão no Brasil da década de 1880 ocorreu por diversas estratégias e espalhou-se por diversas classes do país. Entre as estratégias utilizadas na luta pela abolição da escravatura, não está correta a alternativa. Então, vocês vão ver aí qual alternativa não está correta, não é isso? Então, a fuga de escravizados, B, a formação de quilombos, C, a atuação dos advogados em defesa dos escravizados, D, a panfletagem para divulgar a causa e a busca de financiamento internacional. Então, a resposta aí, que não está correta, que é incorreta, é qual? Então, vocês vão marcar e responder aí, né? 3. Mackenzie. Sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República, não se inclui a insatisfação dos setores escravocratas com o governo monarca após a Lei Áurea, B, a ascensão do exército após a Guerra do Paraguai passou a exigir um papel na vida política do Brasil, C, a perda do prestígio do governo imperial junto ao clero após a questão religiosa, D, a oposição de grupos médios, urbanos e fazendeiros do oeste paulista defensores de uma maior autonomia administrativa, e o alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo da proclamação da República. Qual que vocês acham que é a resposta correta dessa questão? Marquem, né? E respondam aí, né? Marquem depois. Quarta questão. Cesé, a proclamação da República representa basicamente uma profunda transformação na estrutura social do Brasil, B, a introdução do sistema democrático no Brasil, C, o fim do período colonial brasileiro, D, uma modificação do regime político sem grande influência na estrutura econômica e social do país, e um movimento popular derrubando o chamado antigo regime. E aí vocês vão marcar qual que é a resposta correta. A resposta correta para vocês é qual? Né? Vejam aí qual que é a melhor resposta, né? Para vocês marcarem aí a alternativa correta para vocês, né? Então não esqueçam aí de ver qual que é a melhor resposta para vocês aí, tá bom? Então, por hoje é só, terminamos aí o terceiro e o quarto bimestre e até a nossa próxima aula, terceira e quarta semana, até a nossa próxima aula, que iremos abordar a quinta e a sexta semana. Então, até breve e até a nossa próxima aula.